BNews edição sábado. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Fenop. Portonave. Santos Brasil. Transbrasa. Olá, começa agora o BNews edição sábado com as principais informações de infraestrutura e transportes que aconteceram nessa semana, e a gente começa a edição desse sábado falando da missão internacional do Brasil Export a bordo do MSC Fantasia. A missão passou por países como Itália, França, Tunísia e Espanha. O quinto dia da Missão Internacional 2024 do Brasil Export foi totalmente destinado aos painéis de debate com autoridades. Foram 4 mesas discutindo questões jurídicas, desenvolvimento da infraestrutura, práticas sustentáveis e movimentação no setor portuário e logístico brasileiro. O destaque ficou com o painel de encerramento do dia, que abordou o novo marco regulatório dos portos brasileiros. Entidades empresariais do setor manifestaram a necessidade de alterar alguns pontos do projeto. Essa foi a primeira vez que executivos do setor realizaram um debate público sobre o documento final entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na última quarta-feira. O desembargador Celso Pio, que é relator da proposta, acompanhou a discussão e respondeu algumas das críticas. O diretor executivo da Abitra, Angelino Caputo, questionou a nova atribuição dada à ANTAQ na regulamentação de recintos alfandegados fora da poligonal portuária, afirmando se tratar de mais uma burocracia. Segundo o presidente da ATP, Murilo Barbosa, a proposta engessa qualquer outorga de TUP, o terminal de uso privado, e está em completo desacordo com o princípio da livre concorrência. O desembargador Celso Pio ressaltou que a elaboração do anteprojeto não é apresentada para defender o interesse de nenhum setor específico, e sim defender a economia e sociedade brasileira, mas ressaltou a legitimidade de todas as críticas e ainda apontou a necessidade de terminais retroalfandegados para atender o crescimento da movimentação de cargas nos portos, que devem ter a abertura determinada pela ANTAQ. Dentro da programação, o primeiro painel do dia abordou investimentos e soluções de inovação adotadas por terminais de granéis, carga geral e passageiros no país, com uma mesa formada por participantes de diferentes áreas do setor, que realizaram uma análise ampla sobre o tema. Na sequência, o segundo painel tratou das soluções normativas, jurídicas e operacionais para ganhos de eficiência na logística das regiões Norte e Nordeste. A discussão girou em torno da adoção de novas regras e práticas operacionais para superar dificuldades no transporte de cargas. O terceiro painel do dia reuniu 3 autoridades do setor marítimo para debater ações voltadas à segurança e transição energética. A conversa destacou a necessidade do setor portuário desenvolver sua infraestrutura, que ainda sofre para receber soluções sustentáveis, para fazer uma transição escalonada. A programação da missão internacional segue amanhã, em Barcelona, na Espanha, com uma visita à autoridade portuária, ao canal de navegação do porto e à zona de apoio logístico do complexo. Desde o último dia 4, a comitiva de empresários e autoridades do setor logístico e portuário do Brasil Export já passou por Gênova, Nápoles e Palermo, na Itália. A equipe também passou por Lago Lete, na Tunísia. O grupo visitou importantes empreendimentos logísticos do Mediterrâneo e trouxe novas perspectivas de soluções a serem implantadas no país, especialmente em relação ao escoamento de cargas pelo modal ferroviário e infraestrutura portuária. A comitiva ainda tem agenda até o próximo dia 11 e, além de Barcelona, passará por Marsella, na França, visitando o terminal da CMA-CGM. A semana também foi marcada pela vitória do republicano Donald Trump nas eleições norte-americanas. E a gente preparou uma reportagem sobre os possíveis impactos dessa vitória para o Brasil.
presidente Lula cumprimentou Donald Trump pela vitória. Nas redes sociais, ele disse que a democracia deve ser respeitada e que o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para ter mais paz. Na semana passada, ele foi um dos poucos chefes de Estado que declarou apoio a um candidato. Fugiu da tradição brasileira de não interferir em outros países e disse que era melhor a vitória de Kamala Harris. A uma emissora francesa, ele disse: "Nós agora temos o ódio destilado todo santo dia. Como eu sou amante da democracia, eu obviamente fico torcendo para a Kamala ganhar as eleições. Em vários lugares do mundo, o fascismo e o nazismo estão voltando a funcionar com outra cara." Lula assumiu riscos ao dar essa declaração, principalmente após a vitória de Donald Trump. Do ponto de vista do protocolo diplomático, o fato do presidente Lula ter declarado publicamente sua preferência pela vitória de Kamala Harris não é algo muito apropriado, mas também não é algo muito grave, certo? É mais um inconveniente, mais um atrito que se soma a essas relações não muito amistosas que existem entre o governo brasileiro, entre o presidente Lula e o Donald Trump e o seu movimento político, que tem uma proximidade ideológica muito maior no Brasil com o movimento adversário de Lula. Na realidade, a Kamala Harris, existia uma análise no Planalto de que talvez fosse possível que a Kamala Harris fosse eleita. E ela já havia sinalizado que aumentaria algumas taxas de importação em relação ao Brasil. Ou seja, esse aceno, na realidade, já foi um aceno já visando uma matriz de risco político que poderia afetar o Brasil na balança comercial caso a Kamala Harris viesse a ser eleita. Agora, em relação ao Trump, eu não acredito que isso muda muita coisa, até porque os campos ideológicos eles se divergem desde o início, né? Então seria estranho, até falso, para apoio ao Donald Trump naquele momento. O Brasil tem déficit na balança comercial com os Estados Unidos. Entre janeiro e setembro, comprou 30,6 bilhões e vendeu 29,4 bilhões de dólares. Mas no primeiro mandato de Donald Trump como presidente norte-americano, as vendas brasileiras eram bem mais baixas. E não subiram muito mesmo quando Jair Bolsonaro, alinhado ao republicano, assumiu a presidência em 2019. É claro que 2020 foi afetado pela pandemia. Mesmo comprando mais do que vendendo, o Brasil está na lista dos países mais vulneráveis quanto às restrições de exportações norte-americanas. Um estudo da Global Trade Alert, que monitora políticas comerciais, coloca o Brasil entre os países com maior risco de investigação dos Estados Unidos por supostas práticas comerciais desleais, numa lista que tem, é claro, a China, mas também parceiros tradicionais de Washington, como Itália, Japão e Canadá. Durante toda a campanha, Trump acusou governos estrangeiros quanto a práticas comerciais ilegais e também prometeu taxar as importações em 10% para favorecer o mercado interno. É o velho lema America First. Os políticos protecionistas, os economistas protecionistas ali que estão próximos ao Trump, o alvo deles são os países que têm superávites com os Estados Unidos, como é o caso da China, obviamente, e do México. Então, o México, por exemplo, no ano passado, teve uma corrente de comércio exterior com os Estados Unidos da ordem de 800 bilhões de dólares, e com superávit. O Brasil, a corrente de comércio foi de 74 bilhões de dólares, e com déficit para o Brasil. Ou a gente compra menos e procura um outro mercado importador, ou a gente continua comprando desse parceiro e não perde esse parceiro, mas tem ali um ganho menor, digamos assim. Essa taxação vai afetar todo o comércio, principalmente setores como alumínio, cobre e aço, que já tiveram um impacto muito forte durante o primeiro mandato de Donald Trump.
Em compensação, o Brasil concorre com os Estados Unidos na agropecuária. E durante o primeiro mandato, quando a relação entre Estados Unidos e China ficou ainda mais acirrada, o Brasil foi beneficiado. Vendeu mais para os asiáticos, principalmente a soja. Já na administração Biden, o Brasil mantinha alguma distância relativamente aos Estados Unidos. Já não estava numa relação tão próxima, tão amistosa, assim, tão boa. Porque o governo Lula tem dado preferência por esse discurso, por essa narrativa do sul global. Então, o Brasil tem dado uma clara preferência para suas relações com os países dos BRICS, que hoje em dia são claramente liderados pela China. Então, essa proximidade do Brasil com a China deve se acentuar e veremos algum afastamento político, né, em relação aos Estados Unidos. A eleição do Donald Trump ela representa talvez um retrocesso na balança comercial brasileira. Agora, isso pode ser revertido. O Lula ele já se mostrou ser bastante habilidoso com essas questões, não é tão fechado no campo ideológico, então ele consegue fluir muito bem, então isso é um mérito do presidente Lula. E agora basta saber como que o Trump vai se comportar em relação a esse aceno que o Brasil pode dar em breve. O BNews edição sábado faz um rápido intervalo e volta em 2 minutos. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, esteve em Santos, litoral paulista, nesta sexta-feira, e quem acompanhou foram os repórteres Cássio Lira e Marcelix. A solenidade ocorreu no T-32, terminal de exportação de celulose, localizado na margem direita do Porto de Santos, o maior do país. O evento de inauguração do novo armazém contou com a presença do ministro Silvio Costa Filho e da secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori. Além do T-32, o outro terminal que recebeu obras de ampliação e modernização foi o da DP World, localizado na margem esquerda. Juntos, os terminais receberam investimentos de 443 milhões de reais e vão aumentar a capacidade de movimentação de cargas em mais de 40%. Esse investimento que está sendo feito aqui nesse terminal 32, como também o outro na margem esquerda em parceria com a DPW, aumenta só para Suzano em 2 milhões de toneladas a capacidade de exportação de celulose. E é um sistema logístico completamente integrado com a ferrovia, completamente embarcado do ponto de vista de tecnologia, o que há de mais moderno do ponto de vista de tecnologia para trazer eficiência e produtividade para o nosso sistema. Os investimentos nos 2 terminais da Suzano vão atender a demanda da nova fábrica da empresa.
que foi construída em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, e teve as suas operações iniciadas no mês de julho. Investimentos de quase 450 milhões de reais, esses 2 terminais, que amplia a capacidade de 4,6 milhões de toneladas para 6,6 milhões. Isso significa mais desenvolvimento, mais geração de emprego e renda, mais movimentação portuária. Isso movimenta a economia de Santos e vai colocando esse porto cada vez mais na agenda estratégica do Brasil. O ministro deu início simbólico às operações do terminal, com a manobra de um pórtico rolante remoto, que tem capacidade de carregar até 48 toneladas de fardos de uma só vez. As obras de melhorias nos 2 terminais tiveram início em fevereiro de 2022. A Suzano é considerada a maior produtora de celulose no mundo. Cerca de 90% da produção de celulose da companhia é destinada ao mercado exterior. A Suzano, do ponto de vista de escala, é a líder global do setor de produção de celulose, responsável por 1/3 de toda a fibra curta produzida globalmente. Esses investimentos aqui aumentam ainda mais o nível de competitividade da empresa. Além da escala, o nosso objetivo é conseguir, dentro da cadeia de valor completa, atender aos nossos clientes com o melhor nível de serviço, mas também com o melhor custo. É isso que faz com que a competitividade da empresa favoreça novos investimentos. E o ministro de Portos e Aeroportos voltou a falar durante a semana que nem o Ministério, nem os trabalhadores foram ouvidos durante o processo de revisão do marco regulatório da Lei dos Portos. O texto foi entregue essa semana na Câmara dos Deputados. Foram 6 meses de trabalhos para revisar uma lei que está em vigor desde 2013. A comissão de juristas avaliou se o que foi definido há 11 anos permanece adequado e o que precisa mudar na regulação dos portos brasileiros. O documento foi aprovado pela comissão especial no final do mês passado. O texto tem 416 páginas e entre as principais mudanças na lei que regulava a atividade econômica nos portos brasileiros está a permissão ao governo para proibir licitação dos chamados portos estratégicos. O documento aponta que esses portos são os públicos que desempenham papel essencial para a segurança e soberania do país e que promovem a integração e o desenvolvimento econômico sustentável. Ele não define quais são os portos estratégicos, embora a gente já tenha uma ideia muito clara sobre isso, né? Por exemplo, o Porto de Santos, mas isso vai ser objeto ainda de um decreto que vai regulamentar essa lei e vai trazer, então, no detalhe, os portos estratégicos ou o critério para se estabelecer quais são os estratégicos ou não. O que não impede a concessão de alguns serviços providos pelas autoridades portuárias públicas nesses portos. Por exemplo, a concessão dos acessos, mas sem transferir a iniciativa privada à autoridade portuária. A portuária ela continua mantida nesse conceito dentro da estrutura de administração pública indireta através de empresas públicas da administração direta, no caso as docas, antigas companhias docas, hoje autoridades portuárias. Né? A ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ganha ainda mais protagonismo. O anteprojeto aprovado pela Seportos estabelece que a agência passe a celebrar contratos de concessão, arrendamento e autorizações portuárias, tanto para os terminais de uso privado, como para as estações de transbordo de cargas. Os juristas também aprovaram a determinação para que o governo federal crie um programa nacional de dragagem nos portos e hidrovias. O ministério responsável pela exploração de portos e instalações portuárias deverá preparar o programa em 180 dias a partir da publicação da lei, e o valor das obras deverá ser incluído no orçamento anual do Ministério. O programa deverá ser atualizado a cada 2 anos e a contratação deverá ser feita diretamente pela administração do porto organizado.
também é a possibilidade da própria concessão, né, o regime de concessão para exploração pela iniciativa privada das obras, né, de dragagem nos portos públicos, né? Então há também espaço para isso. Aí foi criado um capítulo específico prevendo, né, toda a estruturação aí, exploração dessa atividade. As autoridades portuárias também saem fortalecidas. A Seportos entende que a descentralização do poder para a ANTAQ e as autoridades portuárias vai trazer benefícios, porque as autoridades têm entendimento profundo sobre cada porto, o que traz decisões mais assertivas. O documento entregue na Câmara dos Deputados gerou protestos de parte da classe trabalhadora. Eles reclamam de itens como a terceirização da guarda portuária e também o fim da obrigatoriedade de contratação pelo ógmo. Hoje, até os trabalhos vinculados precisam passar pelo órgão gestor. O texto também extingue algumas categorias. Determina que os trabalhadores inscritos no ógmo nas atividades de bloco, consertador e vigia terão prazo de 180 dias a partir da publicação da lei para optar pela função de estiva, capatazia e conferência. Hoje existe uma obrigatoriedade, né, para os arrendatários dentro de portos públicos, portos organizados, de fazer requisição de mão de obra avulsa via sistema ógmo. O projeto ele quebra essa exclusividade e amplia, né, para que possa haver a contratação seja dentro do sistema, de acordo com a preferência dos operadores portuários, ou fora do sistema. Então, mas de qualquer maneira traz uma regra de transição que preserva os direitos daqueles trabalhadores que já estão hoje inseridos no sistema, para que eles não percam esses direitos, né, quanto à qualificação, habilitação para exercer suas atividades como trabalhadores portuários. E depois do intervalo você vai ver como foi a chegada de 2 portainers no terminal da BTP no Porto de Santos. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que containers. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. BNews edição sábado de volta. 2 portainers chegaram no terminal da BTP no Porto de Santos essa semana como parte dos investimentos da empresa no Cais Santista. O navio Zhenhua veio do porto de Xangai, na China, e chegou no Porto de Santos no dia 4 de novembro.
A embarcação com os 2 novos portâineres atracou no terminal da BTP, na margem direita, por volta das 11h30 desta quinta-feira. Com a aquisição, a empresa passa a contar com uma frota de 10 equipamentos. Os portâineres, também conhecidos como STS, são equipamentos logísticos que agilizam a movimentação de contêineres do navio para o pátio e vice-versa. Os 2 novos portâineres, adquiridos pela BTP, são totalmente eletrificados e servirão para a operação dos navios New Panamax, de 366 metros. Esse é só o início de uma série de investimentos que vão ser feitos aqui no BTP. São 2 STS que vão compor um investimento total aproximadamente de 1,9 bilhões de reais para toda a extensão do arrendamento. Esses STS já vão nos ajudar daqui a 3 meses na operação de navios hoje que já estão vindo com uma alta capacidade, com uma altura excessiva e muitas vezes nos dando problema até de segurança para a operação. Então, a ideia nossa é, com esses novos STS, iniciarmos um novo processo, uma nova BTP, que vai trazer mais equipamentos, eletrificação, sustentabilidade e, o que é mais importante, gerar mais emprego para toda a comunidade santista. É isso que nós queremos como BTP. Os 2 novos equipamentos foram fabricados pela empresa ZPMC. A expectativa da BTP é que os portâineres entrem em operação a partir de fevereiro do ano que vem. Toda a descarga é feita pela própria equipe da ZPMC. Então, ela vai levar aproximadamente, aí vamos dizer, uns 4 dias, aproximadamente 3 a 4 dias para descarregar e tudo mais, para preparar 7 dias. Após isso, nós temos todo o comissionamento, que é levantar as lanças, trabalhar na parte de ajustes, né, do sistema. Isso leva mais aproximadamente 3 meses. É quando a gente espera começar em fevereiro, início de fevereiro, nós pensamos em começar a trabalhar com os STS a todo vapor. Um seu total de 10 STS operando em 3 meses. A chegada dos portâineres faz parte do pacote de investimentos da BTP, a partir da renovação de contrato de arrendamento realizado no ano passado. Agora, a expectativa é que em 2027 a empresa receba mais 2 novos equipamentos. Nós estamos antecipando tudo aquilo que nós desejamos para 2030, estarmos aptos a operar com todo vapor para exportação, para o mercado que está crescendo, tá? E na expectativa também de poder crescer ainda mais depois disso. A passagem do navio chinês pelo canal do Porto de Santos envolveu uma grande operação para todas as autoridades marítimas. Um dos principais desafios foi vencer o calado aéreo das linhas de energia elétrica que abastecem a autoridade portuária e alguns terminais da margem direita. Para vocês terem uma ideia, a distância que vai da linha d'água até esses fios é de 70,5 metros. Esse navio entrou com 68 metros de altura, então uma folga só de 2 metros. E justamente por isso essa altura de maré teve que ser muito bem calculada. Os práticos tiveram que fazer a navegação bastante precisa para justamente garantir essa folga ali ao passar pelas torres, para garantir que o navio pudesse chegar aqui ao terminal em segurança, como aconteceu aí por volta das 11h30 da manhã. O BNews edição sábado dessa semana acabou. A gente volta na próxima segunda-feira com o BNews 19 horas, a partir das 7 da noite. Um excelente fim de semana para você. BNews edição sábado. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Portonave. Santos Brasil. Transbrasa.